Bom, pessoal, é um prazer enorme eu poder apresentar o Ezequiel para aqueles que não conhecem. Muitos de vocês conhecem o Ezequiel Moreira Gonçalves. Ele é professor da Universidade do Norte do Paraná, mas ele é um educador físico, né, de formação, aliás, é um profissional de educação física, né? Hoje que fala, né, Ezequiel? Não se fala mais educador físico, né? Sim, sim. Um profissional de educação física e fez mestrado e doutorado aqui no nosso programa, sob a minha orientação, com Bolsa FAPESP, teve uma progressão bastante importante aí na carreira, fez um pós-doutorado também aqui com Bolsa FAPESP. Durante o doutorado dele, ele ficou 1 ano em Portugal, num serviço de ponta de motricidade humana, que é um serviço reconhecido internacionalmente. Ele é colaborador lá do grupo de pesquisa de Portugal atualmente, tá? E é um professor colaborador do nosso departamento também. E é professor pleno da pós. Tem várias publicações, já tem mais de 60 publicações, para quem acabou o doutorado em 2012, né, Ezequiel? Então, você tem um currículo bastante importante aí, já tem 10 alunos de pós orientados, né? Então, é um prazer enorme poder ouvir você falar sobre esse assunto, que é a atividade física na infância e na adolescência. O Ezequiel deu essa aula no nosso curso de pós no 2º semestre do ano passado, e foi um sucesso, porque é um assunto, como a Ângela falou, um assunto que os pediatras recebem essa demanda e, às vezes, têm que orientar essa demanda, né? E, às vezes, têm que orientar também essa demanda. Então, e é um assunto que a gente ouve pouco, mas pratica muito. Então, Ezequiel, obrigado pela presença, a palavra é sua. Bom, em primeiro lugar, para mim é uma honra imensa, né, ser convidado para falar de uma coisa que eu gosto muito, que eu trabalho muito, né, que faz parte da minha formação. Então, eu sou professor de educação física, né, tenho essa formação, me formei na UEL Londrina, sou do Paraná, sou de Londrina, né, e tenho a Unicamp como a UEL na graduação, mas quem me apresentou para pesquisa, para pós-graduação é a Unicamp, né, então toda a minha carreira de pesquisador eu devo muito a muitas pessoas que estão presentes aí hoje. Então, eu estou, como eu disse, um pouquinho intimidado aqui de apresentar, por exemplo, meu professor de didática, aí vou ver se minha didática vai ser aprovada, né? Doutora André, doutora Líria, doutora Sofia, o Gil, né? Vários que passaram, tiveram uma contribuição muito forte aí na minha formação e que eu tenho como exemplo aí de professores, né, e de pesquisadores também, tá bom? Então, vamos tentar bater papo e tentar sanar algumas dúvidas que eu acho que são normais, né, e vocês devem ser questionados todo o tempo, tá? Vou compartilhar a apresentação para vocês acompanharem, eu acho que vai ficar mais fácil. Todos me ouvem bem? Sim, Ezequiel, estamos ouvindo, já vendo a sua tela também. Bom, então vamos lá, né? Então, quando eu fui convidado, né, depois de eu dar essa aula durante a disciplina de crescimento e desenvolvimento no programa de pós-graduação em saúde da criança e do adolescente, ao qual eu faço parte também, como o Gil falou, né, atualmente eu fui formado lá e atualmente eu oriento lá, tanto no mestrado como no doutorado, né, e o Gil me pediu, né, e sugeriu para que eu apresentasse essa aula. Tá? Então, a gente vai tentar debater um pouquinho, sanar algumas dúvidas sobre atividade física no crescimento e no desenvolvimento da criança e do adolescente. Tá? Eu queria começar a falar, né, apresentando essa figura aqui, essa foto, que eu acho que representa muito bem o que acontece nos dias atuais, né, mais ainda nos dias atuais, a gente não pode nem sair de carro, né, então a gente está totalmente
parada. Então, a gente teve uma mudança acentuada nos nossos hábitos de vida, né? Então, a nossa vida cotidiana hoje nos estimula muito pouco a fazer movimentos, né? A praticar atividade física, né? Então, essa foto acaba retratando que até a gente evita muito quando tem essa oportunidade, né? No caso aqui, até para passear com o cachorro, a pessoa vai de carro, tá? Então, essa transição, né? Essa transição epidemiológica que vem acontecendo já há algum tempo, acaba nos levando, né, tanto na questão nutricional, o alimento é mais farto, ele está mais disponível, né, então a gente não precisa mais correr atrás do alimento, e esse alimento tem muito mais, o aporte calórico dele é muito maior, né, e até a questão de nutrientes é muito mais baixa. Então, hoje em dia, a gente tem um aporte nutricional calórico muito elevado, enquanto o nosso nível de atividade física tem caído muito, né, sem contar essa parte da pandemia, que diminuiu mais ainda, né, e tem uma série de estudos mostrando isso, né, que o nível de atividade, pessoas que eram fisicamente ativas, grande parte se tornaram inativas, né, então, mas hoje nossos próprios hábitos de vida, né, nosso trabalho, grande parte das profissões hoje é sentado em frente ao computador, né, nossos meios de transporte, hoje é difícil a gente ter que caminhar alguma parte, faz tudo isso sentado no carro, né, ou outro meio de transporte que seja, até nosso próprio lazer, né, então hoje em dia assistindo TV, jogando, participando de jogos, computador, celular, o próprio celular acaba sendo uma forma de lazer, então tudo isso interfere nos nossos hábitos de atividade física e também como tem um reflexo negativo na nossa saúde, né? Não só de adultos, mas também a gente vê que isso já reflete muito nos hábitos de vida das crianças e dos adolescentes. Bom, para a gente começar a conversar, eu vou passar alguns tópicos, né, definir, falar de algumas coisas que é clara para vocês, mas eu acho que cabe, né? Então, inclusive, eu vi alguns alunos da graduação, meus alunos participando, então não é tão claro para eles, né? Então, a gente sabe que o crescimento, ele depende de muitos fatores, né? Tem um aspecto genético, aspecto nutricional, hormonal, e também tem um estímulo ambiental muito importante, né? Esse crescimento, ele ocorre, né, nos sistemas com velocidades diferenciadas, e isso tem que ser considerado quando a gente pensa também na questão da atividade física, né? Assim como o próprio desenvolvimento motor, né? Então, ele vai ter etapas, né, fases em que existem estímulos adequados para cada fase, né? Como a gente estava conversando no início aqui, né? A questão de, muitas vezes, dessa especialização precoce pode influenciar de forma negativa no desenvolvimento, né, motor dessas crianças, desses adolescentes, para que eles não consigam atingir. Então, acaba pulando fase e eles não consigam atingir o seu ápice, né, nesse desenvolvimento motor, tá? Então, para começar a definir algumas coisas, crescimento, quando a gente fala de crescimento, a gente considera o crescimento no tamanho corporal, né, principalmente relacionado à estatura, peso, até nas proporções, né, em partes específicas, né, comprimento de membros inferiores, membros superiores. Então, esse crescimento está relacionado mais, né, ao aumento quantitativo, né, e linear de partes ou do todo corporal. O desenvolvimento, né, e geralmente, né, esse crescimento serve como parâmetro de monitoramento da saúde de crianças e adolescentes, né, principalmente com relação ao ganho de estatura, ganho de peso. Quando isso não acontece de forma adequada, né, a gente tem algumas referências para se está adequado ou não, né, tem que ser realizado alguns tipos de intervenções para tentar determinar o que está acontecendo, o que está interferindo nesse crescimento. O desenvolvimento já seria alguma coisa um pouco mais ampla, né? Ele se caracteriza não só por um aumento quantitativo, né, mas também uma evolução, né, vai ser uma sequência de modificações que vai trazer melhorias nas funções do organismo, tá? Então, o crescimento ele vai se referir a transformações quantitativas, enquanto o desenvolvimento vai englobar não só essas alterações quantitativas, mas também alterações qualitativas, tá?
E aqui já uma coisa que eu acredito muito é que a atividade física, muitas vezes a gente fala assim, a atividade física é importante para o crescimento, né? Eu acredito que a atividade física, e os estudos demonstram isso, que ela está muito mais relacionada ao melhor desenvolvimento dessa criança e desse adolescente, tá? Não tem um impacto, assim, digamos, na estatura. Até no peso pode ter, mas mais qualitativo do que quantitativo, tá? Então, ela vai fazer com que a criança se desenvolva melhor, né? Isso em vários aspectos, na questão de composição corporal, na questão de capacidades físicas, tá? Não tão relacionada, né? O que os estudos mostram que ela não vai crescer mais ou menos, né? E tem até alguns mitos que a gente vai discutir com relação a isso, por conta da prática regular de atividade física, tá bom? Mas vamos tentar deixar isso um pouquinho mais claro. Para isso, a gente precisa saber o que é atividade física, tá? Então, atividade física, toda vez que a gente está se movimentando, né, para isso a gente precisa utilizar a musculatura esquelética, e para gerar esse movimento a gente tem um gasto de energia. Então, a atividade física está relacionada justamente a isso, né? Seria todo o movimento do nosso corpo que a gente, para desenvolver, para executar esse movimento, a gente precisa da musculatura, e para utilizar a musculatura tem um gasto de energia que vai ser maior que os nossos níveis de repouso. Então, caminhar, fazer as atividades da casa, né, no próprio trabalho, que você tenha que se movimentar. Então, toda vez que você está se movimentando, você está fazendo uma atividade física, né? E daí essa atividade física vai ter intensidades diferentes, né, mais leve, mais vigorosa, né, uma intensidade moderada, que vai trazer adaptações ao nosso organismo de forma diferente, tá? Então, essas atividades físicas podem ser no lazer, né, numa ocupação, seja ela na sua casa, no seu trabalho, e no próprio transporte, né, se você se deslocar caminhando, andando de bicicleta, você estará fazendo atividades físicas, né. E quanto com relação à saúde, quanto mais a gente se movimenta, mais a gente faz atividade física, né, os estudos mostram que tem essa dose-resposta, tanto que tem alguns critérios mínimos da quantidade de atividade física que a gente tem que fazer para conseguir manter uma saúde adequada, né? Então, com relação à saúde, a gente consegue responder sendo ativo fisicamente. Então, em casa, né, no transporte, no lazer, a gente optar por atividades que tenham movimento, que tenham um gasto de energia mais acentuado do que ficar em repouso, por exemplo, tá bom? Tem uma confusão grande, né, com a relação à atividade física e o exercício físico, né? O exercício físico, quando a gente fala, o que é o exercício físico? Ele é aquele que é mais intenso. Na verdade, não é bem assim, tá? Então, o exercício físico, ele é uma atividade física, né, porque ele tem movimento, ele gasta energia mais que nível de repouso, mas a característica básica do exercício físico é que o exercício físico, ele cumpre com um objetivo específico. Então, o exercício físico, ele é para melhorar uma dos componentes da aptidão física. Então, por exemplo, para melhorar a força. Então, eu tenho que fazer um tipo específico de exercício, e esse exercício tem que ser planejado, né, ele tem que ter uma estrutura, tem que ter repetição, então eu vou ter que fazer numa intensidade adequada, né, num volume, né, uma frequência semanal adequada, numa duração adequada, né, então tem que ter todo esse planejamento para eu conseguir esse benefício, tá? E para cada tipo de capacidade, né, então se é para desenvolver força, ele vai ter um tipo de planejamento, tá? Se é para desenvolver flexibilidade, um outro tipo de planejamento, então um outro tipo de estrutura, e assim, né, sucessivamente, tanto para composição corporal, então para melhorar a massa muscular, para diminuir quantidade de tecido de massa gorda, né, eu vou ter um outro planejamento. Então, o exercício, a característica básica dele, né, ele está inserido dentro da atividade física, mas ele cumpre com o objetivo, e para isso ele tem que ter esse planejamento, essa estrutura e essa repetição, né, e por isso que ele tem que ser prescrito por um profissional de educação física, um profissional que vai saber qual que é a necessidade, o volume e intensidade adequada para se chegar a esse objetivo. Bom, quando a gente fala de crianças, né, uma ferramenta que é importantíssima, né, nessa fase, e que eu acredito muito nisso, é a prática esportiva,
né? O esporte ele já vem a ser um sistema ordenado, né, de práticas corporais, né, que vai ter uma relativa complexidade, tá? E que vai ser vai ter uma regulamentação, né, institucionalizada, tá? E nesse tipo no esporte a gente tenta vencer oponentes ou vencer marcas anteriores suas ou de outros oponentes, tá? Um ponto importante é que a gente tem dois tipos de esporte, né, o recreacional e de alto rendimento, né? E uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que esse esporte de alto rendimento, ele não tem uma relação direta com saúde, certo? Então, durante a infância e adolescência, o ideal é que esse seja mais um aspecto recreacional, né? Um aspecto mais lúdico para essa criança, para que ela crie esse gosto, né? Então, muitas vezes a gente vê que tem uma cobrança muito forte dos pais pelo desempenho da criança, e muitas vezes não respeitando aquelas etapas de desenvolvimento motor que eu apresentei no começo, né? Então, quer que essa criança se especialize muito cedo, né? E acaba pulando etapas e ela vai criar até um certo receio pela prática esportiva. Na verdade, nessa fase, o esporte tem a função de aumentar ao máximo o estímulo e aumentar o repertório motor dessa criança, né? O que vai facilitar, por exemplo, a prática de um esporte, né? Vai facilitar com que ela tenha facilidade em outros esportes, justamente pelo estímulo que é dado. Tá? Então, quanto mais a variedade, ela pratica uma variedade de esportes, né, nessa fase, né, nessa fase de crescimento, seria importante, até porque os estudos mostram que crianças mais ativas tendem a ser adultos mais ativos, né, e quando ela pratica isso de forma mais lúdica, cria aquele gosto pelo esporte, a tendência é que ela continue praticando na vida adulta. Bom, uma questão que eu acho que cria muita dúvida, e eu vejo isso mesmo nos profissionais de educação física da área, especialistas da área, tá? Minha câmera sumiu aqui, ela tá dando. Especialistas da área, que cria uma dúvida muito grande, é a questão da inatividade física e do sedentarismo, que são tratados como sinônimos, e não é bem assim, né? Inclusive, nas últimas recomendações, nas recomendações mais atuais e que saíram nos últimos anos, isso já vem bem separado. Então, tem recomendações tanto para a atividade física, quanto para o sedentarismo, para o comportamento sedentário. Aí eu vou tentar diferenciar um pouquinho isso. Então, a inatividade física, ela está relacionada a eu não cumprir, né, a quantidade adequada recomendada de atividade física. Então, a gente sabe que tem que fazer pelo menos um pouquinho de atividade física por dia. No caso dos adultos, seriam 150 minutos por semana. Quando eu não cumpro isso, né, eu sou um indivíduo que sou insuficientemente ativo, né, ou inativo fisicamente, tá? Então, está relacionado a não fazer o mínimo de atividade física. Enquanto que o comportamento sedentário é um comportamento independente. O que seria esse comportamento sedentário? Então, basicamente, é o tempo que a gente passa sentado, né? E esse tempo sentado, ele tem um efeito negativo, independente do nível de atividade física. Eu vou explicar isso melhor um pouquinho, tá? Então, o comportamento sedentário é aquele tempo que a gente passa sentado, e geralmente a gente passa esse tempo sentado em frente à tela, né? Então, a gente tem um gasto de energia muito baixo, seria por volta de 1,5 equivalente metabólico, né? Nosso equivalente metabólico é aquilo que a gente gasta para manter as nossas funções corporais básicas, né? Então, para a gente se manter vivo. Então, a gente gasta um equivalente, um MET, em repouso. Nesse tipo de atividade, em comportamento sedentário, a gente vai ter um gasto por volta de 1,5, tá? Então, o que acontece, né? Para tentar exemplificar como são comportamentos diferentes. Eu vou pegar o meu exemplo. Eu sou uma pessoa que sou fisicamente ativo, então eu faço pelo menos 1 hora, 3 vezes por semana, todo dia, de atividade física de intensidade moderada vigorosa. Tá? Ou eu corro, ou eu, agora na pandemia, treino aqui em casa, faço exercício de fortalecimento, então eu sou fisicamente ativo. Mas eu também sou sedentário, porque eu faço isso durante 1 hora do meu dia. As outras
tantas horas no meu dia, eu passo muito tempo sentado. Então, assim, a prática de atividade física, eu ser ativo fisicamente, está trazendo benefícios para a minha saúde. Só que esse tempo que eu passo sentado, né, é, esse tempo elevado que eu passo sentado, ele traz riscos à minha saúde de forma independente. Então, o ideal seria eu fazer atividade física, né, de forma regular, cumprir com as recomendações, mas não passar muito tempo em comportamento sedentário. Tá? Então, o comportamento sedentário tem que ser evitado também. Né? É um comportamento de risco independente, assim como é o consumo de tabaco, consumo de álcool, uma coisa que tem que ser evitada. Então, as recomendações trazem que, pelo menos, a gente dá alguns breaks. Então, tá sentado ali, levanta, dá uma caminhada, dá uma alongada, não fica mais de uma hora e meia no máximo, nesse tipo de comportamento. Tá? E isso vale para as crianças e adolescentes que a gente vê que passam atualmente e atualmente, na questão da pandemia, muito mais tempo sentado. Né? Eu vejo isso aqui muito com a minha filhinha que eu tenho aqui em casa. Então, seriam trabalhos no escritório, né, em que a gente passa sentado, então eu passo muito tempo em frente ao computador, dirigir, né, e o tempo que a gente passa em tela no tablet, tá? É uma fase que a gente tem que tomar um cuidado enorme, é a fase da adolescência, né, por uma série de alterações aí que acontecem, tanto comportamentais como hormonais. Os estudos mostram que seria uma fase de maior risco, principalmente para as meninas, né? Então, eu trouxe aqui só para exemplificar esse estudo aqui, publicado na revista Lancet do ano passado, né, que fez um aglomerado de estudos dos vários continentes, né, com mais de 1.600.000 participantes, que eles mostram que a prevalência da inatividade física, nesse caso, os adolescentes que não fazem pelo menos os 60 minutos por dia de atividade física, tá? Por volta ali dos 80%. Tá? Então, se a gente pegar de 10 adolescentes, 8 não cumprem, né, pelo menos os 60, não fazem pelo menos 60 minutos diários de atividades físicas de intensidade moderada a vigorosa. Tá? E isso parece ser muito parecido, independente do desenvolvimento dos países. Né? Então, esse gráfico aí mostra que países mais ou menos ricos apresentam essa mesma prevalência, né? E aqui também tem dados de 2001 e de 2016, e nesses 15 anos, praticamente se mostram estáveis esses resultados. Então, a gente não está conseguindo avançar, né, nessa diminuição dessa prevalência, né? Então, teria que ser estabelecidos alguns padrões para a gente conseguir diminuir essa prevalência de inatividade física durante a adolescência, e principalmente nas meninas, é o que os estudos mostram, né? No Brasil, mesma coisa, por volta dos 80%, né? Nos meninos até teve uma diminuição pequena ali, mas não foi significativa, de 2001 para 2016, né? Nas meninas se manteve bem estável, por volta dos 90%, e uma prevalência geral por volta dos 85% de inatividade em adolescentes, tá? Então, esse é um dado bastante alarmante. Bom, para resumir, né, aqui os benefícios, e aqui para comprovar que seria mais relacionado ao desenvolvimento dessa criança, né, essa tabela aqui está nos guidelines de atividade física para os americanos, né, que é de 2018, onde uma série de pesquisadores fizeram uma revisão bem ampla, né, desses benefícios, não só para crianças e adolescentes, mas também para adultos, né, cada parte lá tem um capítulo específico, né, aqui seria com relação às crianças e adolescentes, né, então que a gente tem uma gama enorme de estudos que comprovam, né, esses benefícios. Com relação à saúde óssea, né, a gente tem muitos estudos que mostram que a atividade física regular melhora essa saúde óssea, né, na faixa etária dos 3 aos 17 anos. Mesma coisa com relação ao controle do peso corporal, né, tem muitos estudos que demonstram esse efeito positivo de crianças e adolescentes que fazem atividade física regular, né, aptidão cardiorrespiratória, né, aptidão muscular, né, força, resistência muscular, potência muscular também é melhorada com a prática regular de atividade física. Melhoria de vários aspectos, vários marcadores de saúde cardiometabólica também
a gente tem uma gama de estudos que comprovam isso, que a prática regular de atividade física traria esses benefícios durante essa fase, né? Assim como melhoria da cognição, essa é uma parte mais nova, né, que os estudos não são tão antigos, mas já vem mostrado muitos resultados positivos, né, até por melhoria da oxigenação cerebral e uma série de aspectos, né, que traria benefícios tanto para o aprendizado quanto a parte cognitiva, o desempenho acadêmico nessa faixa etária, né, assim como a redução do risco de depressão, né, esse é um ponto importantíssimo nos dias atuais, que a gente vê que aumenta cada vez mais a incidência de depressão nessa faixa etária, né, então a gente seria uma ferramenta importante para a gente tentar trabalhar com isso. O que a gente tem de recomendação? Então, a gente tem uma série de recomendações, eu vou passar essa parte, tentar passar um pouquinho mais rápido pela questão do tempo, depois qualquer coisa a gente pode tentar discutir, mas tem uma série de entidades internacionais que trazem essas recomendações da prática de atividade física para crianças e adolescentes. Eu vou trazer algumas para ilustrar, tá? Eu até peguei as que são mais ilustrativas, que tem esses gráficos mais bacanas, mas, por exemplo, essa do Reino Unido, né, para crianças de 0 a 5 anos, eles trazem que o ideal é que essas crianças façam de pelo menos 3 horas de atividade física, né, e basicamente aqui nessa faixa etária é que elas brinquem, tá? Então, pular, brincar, pular corda, participar de jogos, né, dançar, tudo isso traria efeitos positivos, né, tanto nas suas relações sociais, quanto nas suas habilidades sociais, né, melhoria e manutenção do peso corporal, desenvolvimento da aprendizagem, né, e desenvolvimento cerebral, melhoria do desenvolvimento adequado da musculatura e dos ossos, melhoria do sono, né, além de melhorias do próprio desenvolvimento motor, tá? Tem esse guideline americano também, que eu mostrei aquela tabelinha anteriormente, né? E daí lá tem um capítulo específico sobre atividade para crianças e adolescentes. É bem bacana, traz lá, faz uma revisão extensa da questão dos benefícios, discute cada benefício e por que são recomendados essas atividades, né? É para todas as idades, traz separado lá de 3 a 5 anos e de 6 a 17, mas basicamente é a mesma recomendação, né, de pelo menos 1 hora por dia, né, só que daí em crianças e adolescentes, pelo menos 3 dias com atividades mais vigorosas, tá, que seria para aumentar o desenvolvimento, né, a aquisição de massa óssea e o desenvolvimento muscular, que seria importante nessa faixa etária, que a gente sabe que a maior parte da aquisição da massa óssea seria, né, acontece nessa parte, tá? Então é importante a gente dar esse estímulo mecânico para melhorar isso, tá? E eu acho que a mais atual, né, e a que acaba englobando todas essas recomendações é da Organização Mundial de Saúde. Tá? E aqui, como eu disse, ela traz separado, né, essa aqui é para crianças abaixo de 5 anos, então desde o nascimento a gente já tem essas recomendações. Eu acho até um pouco assim, hoje em dia a gente tem que recomendar para uma criança fazer pelo menos 1 hora, brincar pelo menos 1 hora por dia, né? Mostra um pouquinho de como que está a nossa realidade atual, tá? E aqui, como eu falei, ó, considerando que são comportamentos diferentes, as recomendações são para atividade física, comportamento sedentário e também com sono, né? Esses 3 aspectos ela coloca de grande importância nessa faixa etária. Então, crianças menores de 1 ano, então pelo menos 30 minutos ativos, e esse ativo seria colocar essa criança deitada, né, na posição pronada, estimular o movimento dessa criança por pelo menos meia hora, tá? Evitar ao máximo no comportamento sedentário nessa faixa etária seria deixar ela mais de 1 hora no carrinho, naquelas cadeirinhas, né, ou assistindo o tablet, assistindo alguma coisa, então nessa faixa etária evitar ao máximo isso, e ter uma boa qualidade de sono, tá? Para crianças de 1 a 2 anos, que já estão, né, a maioria aí já estão caminhando e tal, então aumenta essa recomendação de para 3 horas por dia, né, 180 minutos, evitar, né, se possível, o comportamento sedentário e o tempo em frente à tela, de preferência não ter, né, isso aí, mas
não passar de 1 hora, se isso acontecer, né, deixar a criança assistindo um desenho ou sentado lá no carrinho, tá, e também manter uma qualidade do sono. Para as crianças mais velhas, a mesma coisa, só que desses 180 minutos, pelo menos 1 hora de atividade mais vigorosa. Então, colocar essas crianças para correr, para pular, para saltar, para fazer aquela atividade que acelera um pouco mais o batimento cardíaco, né, por pelo menos 1 hora dessas 3 horas recomendadas por dia. Tá? Lembrando que isso é o mínimo, né, parece que tem uma relação dose e resposta. Quanto mais a criança se manter ativa, melhor. Né? E mesma coisa com relação ao tempo de tela, no máximo aí 1 hora por dia seria o recomendado, e a qualidade do sono também tentar manter entre 10 e 13 horas de sono. Essa recomendação da Organização Mundial de Saúde, que saiu no ano passado, né, também trata de forma separada a atividade física e o comportamento sedentário. Nessa aqui seria para crianças, adolescentes, para adultos e para os idosos, né, uma coisa bacana é que nesses guidelines saíram também as recomendações para as gestantes, que não tinha saído anteriormente junto, né, então mostra a importância que, na verdade, todo mundo tem que atividade física, tá? Mas, independente da idade, da condição, todo mundo que tem condição tem que fazer e vai ter esses benefícios, tá? Com relação às crianças e adolescentes que estão incluídas nessa recomendação, né, que são as de 5 e 17 a 17 anos, incluindo as crianças com deficiência, né? Então, os estudos, tem uma farta literatura que mostra, né, traria benefícios, né, na aptidão física, saúde cardiometabólica, saúde óssea, em desfechos cognitivos, né, e também saúde mental, como redução dos sintomas de depressão, assim como redução da adiposidade. Para isso, né, o recomendado é que essas crianças e adolescentes façam pelo menos 60 minutos de atividade por dia, de atividade de intensidade moderada a vigorosa, né? Principalmente atividade aeróbia. O que vem ser atividade aeróbia? Né? Atividades moderadas que a gente consegue manter por um tempo mais prolongado. Então, correr, jogar, né? Jogar bola, nadar, tá? Então vai estar pular corda, tá? Então isso seriam atividades aeróbias, né? E pelo menos 3 vezes por semana atividades mais intensas, né, que envolvam fortalecimento dos músculos e dos ossos, tá? Não precisa ser especificamente musculação, por exemplo, a gente tem uma série de práticas esportivas que vai desenvolver isso, que envolvam saltos, né, atividades mais vigorosas, corridas, que vão estimular esse desenvolvimento muscular nessa faixa etária, assim como o desenvolvimento dos ossos. Tá? Essa recomendação tem uma série de estudos, né, uma recomendação forte, que comprovam essas evidências. Com relação ao comportamento sedentário, é uma coisa que é bacana, eles não trazem assim, um ponto de corte específico. Tá? Então, da mesma forma que a atividade física traz benefício, né, para a saúde, aqui eles trazem que a gente tem uma série de comprovações científicas que o comportamento sedentário está associado a efeitos prejudiciais à saúde, então teria um efeito contrário. Então, por isso que a gente tem que fazer atividade física, né, de forma regular e evitar o comportamento sedentário. E é o que essa recomendação traz, ela não traz uma quantidade de horas, mas que devem limitar a quantidade de tempo em atividades sedentárias. Principalmente, né, a quantidade de tempo que as crianças e adolescentes passam, né, de forma recreativa em frente à tela, né, que esse tempo de lazer ele seja o mais ativo possível, né. O tempo de estudo não tem como a gente evitar, mas pelo menos essa parte do lazer que não seja muito longo em frente à tela, tá? Bom, com relação à influência da atividade, né, nessa fase de crescimento, né, então, essa própria recomendação traz que ela é importantíssima nessa fase, nesse período, né, para que as crianças e adolescentes tenham um crescimento e um desenvolvimento normal do seu organismo, tá? Então, uma vez que a gente tem uma série de evidências aí associada à melhoria de resultados, tanto da saúde física, mas também a questão mental e a questão cognitiva. Na fase pré-escolar,
né, a gente não tem tantos estudos, até pela dificuldade de fazer, né, até alguns aspectos éticos para fazer com essas crianças, mas o que os estudos mostram, né, os estudos que a gente tem disponível, que a atividade física nesses primeiros anos, né, já parece moldar alguns tecidos, né, tanto muscular, quanto ósseo, quanto adiposo, né, e isso vai exercer, então, a prática de atividade durante os primeiros anos de vida vai interferir no comportamento desses tecidos ao longo da vida, né, uma maior ou menor quantidade ao longo da vida, esse estímulo seria importante. Em escolares, a gente já tem uma quantidade maior de estudos, né, e eu usei essa divisão porque é o que a gente mais vê nos estudos americanos, então fica mais fácil de encontrar. Para tentar exemplificar isso, eu peguei um estudo de meta-análise, especificamente do treinamento de força, ou treinamento de musculação, treinamento resistido, sobre o crescimento, para exemplificar essa questão, né, e até tem a criança não pode fazer musculação porque ela não vai crescer de forma adequada. Na verdade, né, nessa meta-análise, nessa revisão sistemática que eu peguei para exemplificar isso, o que acontece é que, assim, não tem uma influência nem positiva nem negativa, né? Então, o efeito da prática de musculação, de exercício resistido no crescimento, não existiria, né? Nem para menos, nem para mais, né? Mas o que é importante? Aquilo que eu falei da questão do desenvolvimento, né? Não interfere no crescimento, mas ela interfere bastante na questão do desenvolvimento da própria força, né? Assim como na composição corporal, tá? Então, não influencia no crescimento linear, mas traz uma melhoria no aspecto de massa magra, no desenvolvimento de massa magra, tanto muscular quanto óssea, e numa diminuição do tecido adiposo, tá? Assim como um aumento da força, o que seria importante, né, para o aspecto da saúde desses indivíduos, né? Com relação à prática esportiva, a gente tem alguns mitos, né, que são recorrentes, né, e, na verdade, não tem muito embasamento científico, né? Então, tem uma questão muito popular que alguns esportes podem modificar a estatura final do indivíduo, né? E, na verdade, por exemplo, não é o basquete que vai fazer o indivíduo crescer, nem a ginástica olímpica que vai fazer o indivíduo ficar com a estatura mais baixa, né? Não tem nenhum embasamento científico nisso. Na verdade, tem uma própria seleção natural aí, né? Os próprios pais, os próprios professores acabam direcionando as crianças, né, que apresentam uma maior ou menor estatura, para a prática desse tipo de esporte, já pensando no seu desempenho, que seria mais fácil. Então, para ilustrar isso, né, eu trouxe esse estudo aqui, verificando se tem essa relação adversa, né, de esporte, nesse caso, crianças que praticavam de forma competitiva diversos esportes, tá? Então, 184 crianças, né, que competiam tanto em natação, tênis, handebol e na ginástica. O que foi observado, né, que não foi observado um efeito negativo da prática competitiva, dependente do esporte, né, no crescimento pré-púbere dessas crianças, né, independente da modalidade. Então, fazer ginástica não vai deixar você menor, nem fazer basquete vai deixar você maior, ou handebol, ou outro esporte, tá? E justamente a ginástica que veio, acho que grande parte desse mito, né, na Olimpíada, eu não lembro muito bem o nome, mas que apareceram aquelas ginastas muito pequenininhas, com estatura muito baixa, né, e até bem fortes, e daí surgiu essa questão se o treinamento precoce é o que estava deixando essas ginastas com aquela estatura menor, tá? Então, esse estudo aqui foi uma revisão solicitada, né, pela Federação Internacional de Ginástica, tem um grupo de pesquisadores envolvidos aqui, muito respeitado, né, que estudam isso, né, então, para tentar sanar essa dúvida sobre a questão da baixa estatura, da maturação tardia nessas ginastas artísticas, né, se pode ser atribuída ao treinamento intenso, né. O que acontece é que tem uma limitação de dados para a gente avaliar isso, né, mas eles fizeram uma revisão para tentar solucionar 4 questões, né, que eu vou trazer aqui e já vou trazer as conclusões. Então,
Considerando a limitação de estudos, né, que não tem tantos estudos para falar isso, mas são consideradas aceitáveis, né, que a altura adulta ou quase adulta, né, a altura das ginastas não é influenciada, não é comprometida por esse treinamento de ginástica, né, treinamento competitivo. O treinamento parece não atenuar o crescimento dos comprimentos e segmentos corporais, tanto, né, na altura sentada como dos membros inferiores, dessas ginastas, né, assim como também parece não atenuar o crescimento e a maturação, nem a taxa de crescimento, nem o ritmo de crescimento durante o estirão dessas ginastas, tá? Então, foi o que os estudos demonstraram. E daí tem uma quantidade muito baixa de dados para ver a questão, né, hormonal, tá? Então, isso não deu para ser analisado. Esse outro grupo aqui que trabalha bastante com ginastas, o que ele observou, né? E ele acompanha há bastante tempo um grupo de ginastas, um grupo grego, tá? Que a prática vigorosa de exercício em adolescentes pareceu não trazer prejuízo para o crescimento, né? Mas o que acontece? Nesses esportes especificamente, eles têm uma cobrança muito grande do controle do peso, né, da parte estética, tá? Então, muitas vezes, essas meninas, esses meninos, eles têm um consumo alimentar, né, estão sempre em dieta, né, que daí isso sim poderia interferir, né? Então, eles fazem atividades intensas, né, em uma grande quantidade, e não tem um consumo adequado de nutrientes, aí isso sim poderia interferir na questão do crescimento, né? Então, essa é uma parte que tem que ser considerada e dada a devida importância, né? Não é o treinamento, mas aí se alimentar de forma adequada para conseguir treinar na intensidade exigida, tá? Claro que o controle do treinamento também é importante, né? Não pode ser excessivo, senão vai trazer prejuízos para a saúde, com certeza. Bom, que a gente tem uma grande gama de estudos, né, e já está claro na literatura, é a questão da aquisição da massa óssea, a importância da prática de exercício físico, assim como também a parte nutricional, na aquisição de massa óssea e atingir o máximo de pico de massa óssea dessa aquisição, né. Então, como essa aquisição acontece durante a fase do crescimento, né, e se encerra ali por volta entre os 20 e 30 anos, né, então, quanto mais estímulo eu der através da prática de atividade física para que essa aquisição aconteça da melhor forma, né, de forma mais acentuada, a chance, o risco de eu desenvolver problemas posteriores, né, isso vai refletir lá mais nos idosos, né, a chance, o risco de eu desenvolver esses problemas é muito menor. Então, por isso a importância dessas crianças fazerem, desses adolescentes fazerem, e atividades que estimulem, né, que envolvam saltos, que tenham impacto, o próprio treinamento, a musculação, né, a contração muscular vai dar esse estímulo para o aumento da aquisição de massa óssea. Então, é importante, muito importante nessa hora. Até por isso que as recomendações trazem que pelo menos 3 dias por semana tem que ter essas atividades mais vigorosas, que envolvam saltos, que envolvam estímulo para aquisição de massa óssea. Tá? Então, a gente tem uma série de estudos que indicam, né, essa melhoria, que vai prevenir o risco de osteoporose ao longo da vida, né, treinamento de força e treinamento com impacto parece que ser os mais recomendáveis, tá? Comparado à natação, por exemplo, mas natação se mostra melhor, por exemplo, do que não fazer nada, tá? Então, exercícios de impacto trazem um benefício maior, mas, por exemplo, fazer natação é melhor do que não fazer nada. Também vai trazer benefícios para a saúde óssea, só que em uma quantidade menor, né, por conta do estímulo e esses exercícios com impacto. Tá? Então, ambos os exercícios vão trazer benefícios. Para exemplificar isso aqui, né, a questão da prática esportiva, a gente tem alguns estudos do nosso grupo, né, essa aqui é uma orientanda minha ex-orientanda, né, agora já terminou, hoje é professora na Federal de Goiás. A gente verificou justamente essa influência, né, da prática esportiva, no caso, ela era treinadora de handebol,
né, e a gente observou que a prática do handball, né, que envolve saltos, né, e também até um próprio choque ali, né, que seria um estimulante positivo da massa óssea, né, e isso também influenciado pelo aumento da massa muscular, essa relação era estabelecida, né, as jogadoras apresentavam mais massa magra e seria o que mais interferiria no aumento da massa óssea dessas jogadoras em comparação a meninas que não praticavam, né, e isso também se refletia numa melhor arquitetura óssea, né, então esses ossos seriam, além de mais densos, mais fortes, né, foi o que a gente observou nesses estudos. Com relação à saúde muscular também, é importante, né, para esse desenvolvimento adequado, tá? Um ponto importante é que, assim, a gente sabe que crianças não estão preparadas para ter um grande desenvolvimento muscular. Então, na verdade, essa parte do treinamento, né, ele tem que ser mais para melhorar a parte neuromuscular, né, o recrutamento, o equilíbrio, né, entre a musculatura, então, como que eu vou fazer um músculo, quanto de fibra eu tenho que recrutar, quais músculos eu tenho que recrutar em cada movimento, tá? E daí, isso vai gerar aumentos de força, não tanto pelo aumento da massa muscular, porque a gente sabe que não tem o estímulo hormonal nessa faixa etária de forma adequada, tá? Um aspecto que a gente até discutiu no começo é que esse desenvolvimento muscular é específico os grupos musculares que são estimulados, né? Então é importante estimular o corpo todo, né? Como foi dito, que a gente estava conversando no início, um tenista, provavelmente, né, quase certeza que ele vai desenvolver mais um braço do que o outro, porque aquele braço é mais estimulado, né? Então a gente consegue perceber que ele tem uma desenvoltura muscular ali, uma quantidade de músculo maior, justamente por conta do estímulo que é dado mais por um braço do que para o outro, né? Então, por isso seria importante desenvolver de forma global nessa faixa, tá? Então, tem uma série de estudos que demonstram, né, que é seguro fazer até o treinamento de musculação, tá? Eu acho que é uma ferramenta que pode ser utilizada, mas se as crianças e adolescentes puderem se envolver numa diversidade maior de, de movimentos, né, a musculação pode ser utilizada, mas a prática esportiva também acho que é muito importante nessa faixa, mas que seria seguro, né, desde que tenha uma supervisão adequada, né, um programa apropriado para crianças e adolescentes fazer o treinamento com, usando a musculação, tá? Né, então, esse acompanhamento é muito importante, né, até para não desenvolver problemas posturais. Esse dia, o meu aluno, eu acho que até que ele está assistindo aqui, me mandou um vídeo lá de uma, uma aula de educação física, aí ele aí, uma aula de educação física lá com 50 crianças, 20, 30 fazendo o agachamento livre lá, e as crianças dando a supervisão, né? Então, é importante desenvolver força, mas eu acho que esse acompanhamento tem que ser feito mais de perto, né? Porque também, se ela faz um movimento errado, a chance dela machucar, dela desenvolver problemas posturais também é muito grande. Então, ela pode fazer, mas o acompanhamento tem que ser feito de perto, né? E não com o objetivo de aumentar a massa muscular. Até na postagem que ele compartilhou, o indivíduo falava que por isso que os fisiculturistas americanos eram vencedores. Na verdade, não. Né? Não vai ter essa influência. Não é porque ele começar a praticar mais cedo, ele vai ficar muito maior depois. Né? Ele vai ter um desenvolvimento muscular, mas o que vai definir isso tem a parte genética, a parte nutricional, que vai interferir muito nessas respostas. Tá? Mas pode ser utilizado sim, e não, como eu mostrei, não vai afetar o crescimento, tá? Para fechar, né, uma parte que é muito, está sendo muito pesquisada, né, a questão do desenvolvimento cognitivo, tá? Eu trouxe meio que uma recomendação do Colégio Americano de Medicina do Esporte, que traz, né, a influência da atividade física na função cognitiva, né, e quais são as conclusões, né? Apesar de não ter um grande número de evidências, mas a gente
consegue observar que tem uma associação positiva, né, entre a atividade física, a melhoria da aptidão física e a cognição e o desempenho acadêmico, tá? Mas ainda não se sabe certinho quanto, né, qual seria a quantidade, o tempo, a frequência, para conseguir determinar essa melhoria, tá? Então, seria necessário mais estudos com relação a isso, tá? Então, tem sim uma influência positiva. O ponto importante, né, é o estímulo dos pais, né? Então, os pais que desempenham esse papel importante, tá, no fornecimento dessas oportunidades, né? Então, a gente tem que estimular nossos filhos a fazer essa atividade física que promover a saúde deles para a vida toda, né? Então, encorajar eles a participar de brincadeiras, né? De brincadeiras ativas, né? Não deixar eles ficar só brincando. Eu sei que muitas vezes a gente tem muita coisa para fazer, acaba dando o celular para a criança ficar quieta, mas quanto mais a gente estimular essas crianças a serem ativas, melhor para a saúde deles, né? Não só agora, mas futura também. Bom, para fechar, né, as considerações finais, a gente tem, com certeza, um efeito positivo, a atividade física tem esse efeito positivo no desenvolvimento de crianças e adolescentes, né, independente da idade, a atividade física é recomendada, tá, não só para crianças, mas para adultos, idosos, todo mundo que tiver possibilidade, dependente de limitações físicas, mas de forma adequada. É importante criar esses hábitos positivos na infância, né, que eles tendem a durar a vida toda. Sempre o bom senso é fundamental, né, então tem que ser evitado os excessos, pois pode trazer prejuízo aí à saúde, né. Eu acho que é isso. Muito obrigado novamente, tá, é uma honra eu estar falando aqui. Essa aqui, o obrigado que eu tento estimular ao máximo, né, mas na pandemia está muito difícil, mas muito obrigado. Certo? Muito bom, Ezequiel. A gente aprendeu muito com você. Nós vamos fazer as perguntas, mas eu queria tirar, na verdade, uma pergunta até meio popular e leiga, eu acho, da minha parte, mas eu vou fazer assim mesmo. Nós tivemos um jogador, vou contextualizar um pouquinho, né, porque nem todo mundo pode conhecer, mas teve um jogador, o Ronaldo Fenômeno, que ele surgiu muito jovem, ele era muito magrinho, ele foi, depois, teve uma projeção rápida, acabou ganhando muita massa muscular em período de tempo curto, e a musculatura dele, você viu antes e depois, realmente ele adquiriu, ele tinha de 17 para 18 anos, e tem uma cena que quem não viu depois pode procurar, que é uma cena bastante popular, né, a cena que a patela dele se desloca, num sprint que ele dá, né, e muito se discutiu na época se isso não ocorreu pelo ganho rápido, e se isso é realmente justificável, e se é uma prática atual, é uma coisa lá dos anos 2000, que agora já não tem uma validade mesmo. Realmente o esporte evoluiu muito nessa questão, né? O que aconteceu, assim, eu acho, com o Ronaldo, ele saiu de um país onde a habilidade contava mais, né? E chegou a disputar num lugar que o contato físico é importante, né? Então, lá os jogadores não deixam jogar. Então, ele trombava nos jogadores e ele não conseguia desenvolver o seu futebol. Então, ele teve esse trabalho de fortalecimento, né? Ele teve um ganho, como você falou, muito rápido de massa muscular. E, pelo jeito, esse ganho de massa muscular não acompanhou o fortalecimento aí de ligamentos e tendões, né? Que levou a isso. Hoje em dia se trabalha muito, muito isso no futebol, muito mais esse fortalecimento global, até tanto que você não vê jogadores muito fortes. Essa questão própria de propriocepção, né, você vê nos treinamentos de futebol, isso faz parte, grande parte do treino, justamente para, e sabe que esses deslocamentos acabam exigindo mais dos ligamentos, né, e um jogador que machuca é prejuízo para o clube. Então, tudo, como eu falei, questão do recreacional e do entretenimento. Se aquele jogador machucou,
clube vai perder muito dinheiro, então para ele não é bacana que isso aconteça. Então hoje em dia tem um cuidado muito maior, monitorar o treinamento, né? Eu acho que se aprendeu muito com isso, né? Que realmente não tinha tão claro isso. Tá certo. Coisa Olha, o Gabriel Luiz, que está na sequência aqui, ele fala sobre o papel do alongamento na musculação. O alongamento ajuda ou não a prejudicar o crescimento das crianças que praticam exercícios físicos? Oi, Gabriel, tudo bom? Esse aí é meu aluno de graduação, ó. Ele que me mandou o vídeo que eu falei. Assim, uma coisa que a gente tem que deixar claro são capacidades diferentes, tá? Então, assim, não é o alongamento, se eu fizer alongamento antes da sessão, vai me evitar a lesão. Na verdade, eu tenho uma boa flexibilidade, né? E isso eu consigo através do alongamento, eu vou conseguir, né, ter um risco menor de me lesionar. Então, o importante é aquilo que eu falei, o exercício físico, ele tem que ser planejado, estruturado para melhorar cada capacidade. Então, para mim melhorar a força, eu tenho que fazer um tipo de exercício. Para mim melhorar a flexibilidade, eu tenho que fazer outro tipo de exercício. Né? E para isso tem que ter uma programação, não basta aquele um que parece só tira a sujeira do tênis, vai lá dar uma seguradinha. Então, eu tenho que fazer séries corretas, né, numa intensidade correta, para mim ter esse benefício. Tá certo? Então, é importante trabalhar, e principalmente na criança, trabalhar de forma global, né? Tentar desenvolver a força, a flexibilidade para a questão postural, né? E para a capacidade funcional vai ser muito importante, assim como a aptidão aeróbica, tá? Todos vão ter interferência positiva desde que sejam desenvolvidos de forma adequada, tá bom? Então, não tem essa interferência negativa de um e outro, né? Na verdade, até influencia de forma positiva. Tá certo. Aqui a doutora Lília gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia a todos, muito boa aula, Ezequiel. E a gente sabe que a força muscular, ela é adquirida 2 anos depois que para de crescer, né? E quando você vai procurar as informações sobre musculação em adolescente, a indicação eles podem fazer até metade da força máxima, né? A gente não tem como fazer essa avaliação de metade da força máxima, nem da força máxima, nem saber qual é a metade da força máxima. E a gente acaba fazendo uma orientação, assim, eu pelo menos. Você pode, mas você vai se limitar nos membros superiores até 10 quilos e você vai aumentar suas repetições. Em vez de fazer 25 quilos, 8 repetições, você pode fazer 10 quilos. Mas aí você pode aumentar as repetições. E nos membros inferiores, de modo geral, a gente fala 20 quilos. O que você acha? Porque eu realmente não sei como a gente achar essa metade da força máxima e como é que você orientaria isso? Então, é difícil realmente determinar essa questão, né? Teria que ser por um teste de uma repetição máxima. Então, por exemplo, eu quero lá que ele faça um exercício de levantar no bíceps, né? Então, eu teria que determinar qual que é a capacidade máxima. Mas aí, o que acontece? Para mim fazer isso, eu estou levando ele a um exercício extenuante que pode levar uma lesão, porque ele não está acostumado com aquilo, tá? O que geralmente a gente trabalha, doutora Lília, e essa pergunta é muito relevante, é justamente a questão das repetições, né? Então, uma faixa de repetições para que repetições máximas, tá? O que acontece? Na verdade, o ganho de força nessa faixa etária vai ser muito pela questão de ele aprender a fazer o movimento. A quantidade de fibra, ele não vai ter um aumento de musculatura, mas ele aprende a recrutar mais essas fibras, né, de sincronizar qual músculo está sendo utilizado, tá? Então, ele tem um aumento de força, sim, né, mas não é por conta da parte aumento de massa muscular que a gente sabe que isso vai acontecer, né, com o estímulo hormonal, tá? Mas ele consegue melhorar, né, otimizar esse movimento, né, do recrutamento de fibras musculares e vai ter esse ganho de força. E isso, para que ele consiga isso, tem que ter uma progressão. Então, no começo, 5 quilos para ele vai ser pesado.
mas a partir do momento que o músculo sabe quanto que ele tem que estimular, quais os músculos, até por isso que sai todo torto aquele movimento no começo, né? Ele não tem uma sincronia muscular, tá? Então, na verdade, é importante, é difícil a gente estabelecer 10 quilos, porque cada criança, tem crianças que são mais fortes, são menos fortes, então é importante manter essa progressão. Fala assim, ó, você consegue fazer 15 repetições. A partir do momento que fazer 20, você pode fazer com um pouco mais de carga, mas desde que você mantenha aquelas 15 repetições, porque daí ele vai estar progredindo também na força muscular, tá? Porque senão 10 quilos tem hora que ele vai estar fazendo 100 repetições, vai ficar muito chato e ele não vai querer fazer mais, tá certo? Então, e eles também querem ficar mais fortes, né? Pelo menos lá tem aquela competição ali. Eu lembro do filho do Marba, eu era instrutor na academia em Barão, e aquela tropa de adolescente lá, e ficava aquela disputinha lá, não, mas é louco, você só levanta isso, você é frango, né? Então a gente tinha que estar o tempo todo lá para eles não se matarem, né? Porque senão eles vão colocando peso, né? Mas estabelecer um limite de repetições é interessante, porque ó, se você consegue fazer até aqui, tudo bem. Se você consegue fazer mais, aí pode aumentar um pouco a carga. Mas desde que o movimento não seja prejudicado, né? Não pode fazer tudo torto, que isso pode interferir problemas posturais, né? E até porque a força ela vai evoluindo mesmo, né? Assim como correr em velocidade maior, né? O próprio alongamento vai progredindo, a força também vai progredindo nessa faixa etária, tá? Consegui responder? Sim, sim, obrigada. Doutor Sérgio. Muito bom, Ezequiel. Queria primeiro parabenizar a sua aula. Fiquei muito feliz em te ver, né? Fazia tempo que eu não te via. E destacar um aspecto que eu acho que é importante. Eu não sou da área, né? Eu faço neonatologia, mas a importância da pós-graduação para você, né? Quer dizer, para a gente é muito importante você uma pessoa que saiu, né? Está dentro de uma universidade, está produzindo, está orientando. Então, esse retorno da pós, os egressos da pós-graduação é, assim, fantástico. Eu me lembro muito bem de você, você foi um aluno excelente. Eu faço essa matéria já há 20 anos, mas a gente tem alguns alunos que a gente lembra, né? E você é um deles. Então, assim, eu fico muito feliz em ver toda a sua progressão, né? Agora, como professor colaborador aqui da pediatria, a gente só tem que te parabenizar e agradecer. E eu queria te fazer uma pergunta, na verdade, assim, essa questão que você falou um pouco, né, da educação mais precoce, né, Ezequiel, que a gente tem visto, eu tenho visto, observado um pouco, que os problemas, eles já chegam já como problemas, né, que são difíceis de corrigir, né, e eu não sei, assim, se você tem alguma experiência, acho que talvez não, mas que pudesse pensar numa questão da profilaxia mesmo, né, quer dizer, o recém-nascido não vai fazer exercício, né, mas ele vai ser aquele que vai estar com problema lá no futuro, né, e não em termos de exercício, mas a questão da obesidade, né, eu vejo muita gente correndo atrás do prejuízo, mas, assim, eu não vejo nenhuma orientação dessa parte aí da educação física, né, dentro de uma coisa bem precoce. Você vê hoje crianças de 1 ano, ou até menos, já com o dedinho, já nasce com o dedinho assim, né, para passar o tablet, né, então, queria ver se você tem alguma experiência nesse sentido, só para a gente, eu queria mais te parabenizar mesmo. Bom, professor, primeiro, muito obrigado pelas palavras, né, não sabe quanto isso é valoroso para mim, né, nessa caminhada e estimular, né, e a gente tenta estimular cada vez mais, e a gente sabe como eu acho que a maior alegria de um professor é ver um aluno, né, chegando lá na frente, né, então, tinha um professor que falava assim, ó, vocês têm que ser no mínimo melhor que eu, né, e eu falo muito isso com meus alunos, que vocês têm muito mais condições hoje, né, então, no mínimo, vocês têm que me passar, né, isso que eu espero, né, apesar que eu tenho referências muito altas, né, eu não vou conseguir passar, mas eu tento chegar o mais perto possível aí, tá certo? Então, muito obrigado pelas palavras. Realmente, a situação que a gente vive atual e com a pandemia isso foi muito agravado, então a gente só vai ver lá na frente o que esse ano de reclusão para essas crianças vai causar, e com certeza vai gerar uma série de danos, não só na parte física, mas a gente vê na parte
mental também, aumento da ansiedade, né, sintomas de depressão, isso está muito frequente, tá? Mas sem considerar a pandemia, a gente vê e eu sinto isso também, né, eu tenho a minha filha agora completou 8 anos, né, e é difícil a gente manter ela ativa o tempo todo, né, porque a gente tem as nossas atividades do dia a dia, né, mesmo sabendo da importância, é muito mais fácil eu dar o tablet para ela ficar quietinha do que eu ficar lá, não, vamos correr, vamos brincar de esconde-esconde. Então, esse eu acho que é o maior desafio. Como que a gente vai estimular essas crianças, né, e tem a questão também da parte nutricional, que o alimento, se a gente pega hoje, para você consumir 2.000 calorias, é numa sentada, né? E tem isso também, quando a gente está em frente à tela, a gente tende a comer sem atenção e comer coisas que não são saudáveis. É muito difícil comer uma maçã assistindo um filme, né? Então, tem isso eu acho que é o maior desafio. E eu vejo realmente isso, a gente está trabalhando muito lá no final, né? Então, eu vejo o pessoal desesperado para diminuir o peso, mas lá na frente. E esse peso que vem sendo acumulado há muito, muito tempo. E se apega muito na questão do peso, né? E não na questão da saúde. Isso eu tento falar muito para os meus alunos, né? Se você traz saúde para o seu aluno, esse aluno vai ser fiel para a vida inteira. Agora, se você pega esses malucos que só quer diminuir peso, qualquer dieta da moda, qualquer treino milagroso, ele vai te trocar, porque você não faz milagre, ele vai atrás de alguém que faz milagre. Na verdade, a gente tem que trabalhar nisso, né? A ciência do exercício tem que trabalhar em cima disso. A gente tem que mostrar para as pessoas que o importante é a saúde. O peso acaba sendo um reflexo, né? Então, muitas vezes, diminuir peso é um padrão. As pessoas se comparam muito com outras pessoas, né? Então, e cada um tem corpos diferentes, uma genética diferente. A gente tem que tentar se adaptar a isso, né? Claro que quanto mais cedo a gente conseguir interferir, né, e por isso que é importante, eu acho que assim, a gente estimular as crianças a fazer coisas agradáveis, né, para que ela tente fazer. Esse dia eu tomei um tapa na cara de um ortopedista aí, que foi assim que eu fiquei lá no chão, que eu fui levar minha mãe, que ela estava com problema no ombro, né, e ele falou assim, a senhora faz atividade física? Eu olhei para ela, sabia, né, ela é ativa dentro de casa, mas ele falou assim, só tem que fazer, né? E eu falei assim, olha, isso que eu devia estar falando. E ela falou assim, não importa o que a senhora vai fazer, só tem que fazer alguma coisa que a senhora faça sempre, né? Se vai ser natação, se vai ser musculação, mas na verdade não é uma opção, mas uma obrigação, e tentar encontrar coisas que agradem, né? E que a gente consiga manter. Claro que não é sempre que vai agradar, né? Por exemplo, eu não gosto de fazer musculação, mas eu faço, né? Porque é necessário, tá? Se fosse por mim, eu não faria, mas eu sei que é necessário e preciso fazer. Tá? Então, não é mais uma questão de opção, é uma obrigação que todos temos. Né? O exemplo básico não adianta você escovar o dente por 40 anos, você parou de escovar, você vai ficar com bafo, seus dentes vão apodrecer. A atividade física é a mesma coisa. Tem um efeito acumulativo, mas ele para assim que você para de fazer. Então, a gente tem que fazer desde que nasce e tentar morrer o mais tarde fazendo. Essa é a ideia. Obrigado, Gabriel. Mais uma vez, a sua aula foi excelente, então acho que você continua fazendo muitas figuras, muita coisa, muitas fotos, então a gente conversou muito sobre isso, né, lá no passado, e parabéns pela sua aula, foi realmente excelente. Obrigado, e um abraço para você. Eu me segurei aqui, viu, professor? Nas minhas aulas para graduação, eu coloco um monte de figurinha eu fazendo careta. Hoje eu... Mas está ótimo, ficou ótimo, ficou maravilhoso. Ótimo. Obrigado. Agora, a doutora Mariana. Oi, Ezequiel, tudo bem? Bom dia. Parabéns pela aula, muito boa. Eu não sei se você sabe, mas eu sou uma adepta à atividade física. Meus filhos aqui sempre fizeram muito. Aqui em casa é uma coisa que a gente faz. Mas, assim, a gente enxerga a importância deles, e a Ângela falou um pouco do atividade de alto nível, eles até chegaram a fazer alguma coisa a nível de alto nível, e eu acho que o importante, das vezes, do alto nível, é o que você falou, a importância da competição, e não deles virarem um atleta de alto rendimento, mas eles terem o hábito de, depois que param,
eles continuam fazendo atividade física e encontram nela o prazer e a importância do dia a dia. Então, essa história de colocar em algum esporte meio competitivo, eu acho que é interessante, mas, como você disse, os pais precisam ter cuidado, porque senão a gente estoura a cabecinha deles. Mas, independente, a gente acaba estourando de qualquer jeito, mas é importante. Tá? Então, eu acho assim, eu sou adepta, fico muito contente com um tipo de aula desse jeito. Mas eu sou pediatra também, faço pediatria geral um pouco e faço pediatria da obesidade também, tá? Na pediatria geral, eu tenho conceito que eu queria colocar aqui para você, não sei nem o que você acredita disso, mas o que os outros pediatras acreditam. Mas as escolas hoje pedem atestado para nós pediatras que a criança é apta a fazer atividade física. Na verdade, não existe criança, a gente deveria dar para aquela que não é apta, porque todas deveriam fazer, está dentro do cotidiano. E isso começa a hora que eles entram na creche, aos 7 meses, eu preciso dar um atestado que ele é apto a fazer atividade física. Eu acho isso uma loucura, porque, teoricamente, se ele tem uma cardiopatia, se ele tem alguma coisa, eu tenho que avisar e falar, olha, para essa criança você toma cuidado. E não para todos. Que você acaba restringindo e colocando aí para os familiares que isso é um risco para a criança, que ela corre o risco de fazer, ou de trauma, ou cardiovascular, eu não sei qual é o que eles acham dessa... Então, esse é um comentário que, como pediatra, eu queria deixar aqui, que eu acho um absurdo, mas você não consegue tirar das escolas, tá? Outra coisa é, como você falou, a prevalência de inatividade física aí dos adolescentes é de 80%. E quando você fala no dia a dia que eles precisam, que o mínimo que eles deveriam fazer é 1 hora por semana, 2 a 3 vezes aeróbico, eles falam para você, a senhora está louca, isso não dá para fazer. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem muita dificuldade. Na criança menor nem se fala, porque não consegue nem passar para os pais direito à informação. Mas na criança mais velha, eles acham que você está deixando ele um atleta de alto rendimento. A hora que você fala que ele tem que fazer 1 hora por dia, é uma coisa, assim, muito... E isso, no obeso, é mais gritante ainda, porque normalmente ele é mais inativo e mais sedentário. Então, quando a gente fala para eles que é o mínimo, eles falam que é uma coisa... de louco. E no único paciente que eu consegui colocar uma natação para ele, a psicóloga falou que eu estava deixando ele um atleta de alto rendimento e estava forçando muito ele. E tirou ele da natação. Então, assim, foi uma coisa muito difícil da gente entender que 1 hora por dia é o recomendado. Eu não sei se você tem algum comentário a fazer em cima disso, porque... A gente fala que as atividades escolares são pouco relevantes, mas na pandemia a gente está vendo que não são, tá? Que o fato de ir para a escola, do pouco que se faz lá, é fundamental. E queria saber se você tem alguma experiência com obeso. Tá. Professora, prazer falar com a senhora, viu? Sempre admirei seu trabalho, não conheço muito, eu acho que a gente se conhece pessoalmente, mas eu sempre sigo o seu trabalho e tenho uma admiração muito grande. Tá certo? Então, são colocações muito, muito pertinentes, né? E, assim, essa dificuldade, né? Eu acho até é uma coisa meio louca, se a gente for pensar hoje em dia, né? Porque eu comparado com as crianças, eu sou de um tempo mais antigo, mas nem é tanto, assim, mas antes, brincar 1 hora por dia, se a minha mãe falasse assim, você só pode brincar 1 hora por dia, nossa, eu ficava louco, né? E a gente saía para a rua e voltava só a hora que sabia que tinha que tomar banho, que minha mãe assobiava lá, eu escutava 2 quarteirões para baixo para voltar correndo, porque sabia que daí tinha que ir embora, né? Mas hoje em dia, a própria questão da segurança, né, que a gente vê, que a gente não tem mais essa confiança de deixar, eu vejo isso com a minha filha, né, de deixar essas crianças soltas, acabam que a opção que a gente tem de atividade física é justamente alguma coisa estruturada, né? Então, é colocar na natação, colocar no judô, colocar em qualquer outro tipo de esporte, né? Então, acho que perdeu um pouco dessa questão lúdica. Então, acho que por isso que é tão difícil
a gente convencer as crianças e os adolescentes a fazerem. Falar, você tem que fazer 1 hora de natação. Eu sou uma pessoa que nado muito mal, então eu não sou a pessoa mais adequada para falar bem de natação. Mas o treinamento de natação, e eu tenho amigos que falam, é você ficar contando azulejo, né? Não é uma coisa... Você fica indo para lá e para cá, indo para lá e para cá, né? Olhando para o azulejo. Então, mas melhora muito a concentração. Eu tenho um filho treinador, importante para a concentração é o fato de ir e vir, fazer a mesma coisa, concentra. Não, sim, e o benefício global que tem, né? Mas o que eu estou querendo colocar, assim, a importância de brincar, hoje em dia as crianças não brincam, a brincadeira é no celular, né? O obeso, por que o obeso não gosta de fazer isso? Porque ele se sente envergonhado, justamente porque ele não é acostumado a fazer movimento, ele sabe que vai chegar lá, ele vai ser aquele que não consegue fazer direito. Tá? Então, quanto menos ele faz, mais difícil fica da gente convencer ele a fazer, né? Tem um amigo meu que usa um termo para academia é para 2 tipos de pessoa, aquela que não precisa, né, que chega lá, tem aquele pessoal todo bonito, não sei, e aqueles que não tem jeito, né, então acaba sendo nesses extremos, né, o obeso, por isso que é importante o estímulo, o quanto mais cedo possível, né, justamente para criar esse gosto, porque assim, a partir do momento que você faz alguma coisa bem, né, fica mais fácil de você fazer. Agora você vai lá, tá todo mundo jogando bem e você não sabe jogar, é mais difícil de você querer participar daquilo, né, porque queira ou não, a criança, ela tem aquela competição, ela escolhe o que é pior por último, né, não tem dessa não, né, a criança é bem sincera com relação a essas coisas, né, então, o ideal é a gente estimular o quanto antes, para a gente ver, assim, eu acredito assim, a educação física na escola não tem esse papel de cumprir, fazer com que a criança seja ativa. Ela tem que dar as ferramentas, mostrar a importância do movimento, né, das várias expressões do movimento, esporte, dança, da própria cultura, e trabalhar vários aspectos através do movimento. Mas hoje em dia, como as crianças estão tão inativas, a gente vê a importância só dessas atividades durante a aula de educação física, né, como fazem falta, né, principalmente agora em pandemia. A ideia da educação física na escola é justamente mostrar a importância de se manter ativo e das várias formas de movimento, né, e para a prevenção de vários aspectos da saúde. Mas, e isso também fazendo os movimentos, né, faz parte das aulas fazer essa parte prática, conhecer o seu corpo, conhecer a sua capacidade, né? Mas realmente a gente tem um grande desafio por aí, pela frente, né? E eu coloco até uma limitação da nossa própria área da educação física, e essa loucura também, né? De cada vez parece que querer colocar a criança numa bolha. Muitas vezes eu faço pesquisa em escolas, e os meus alunos que são professores, eles falam assim, ó, aquela criança ele não faz que ela tem atestado, mas a criança é totalmente saudável. Eu falo assim, eu sei que ela é saudável, mas ela pediu para o pai dela conseguiu um atestado lá para ela não fazer. E é igual foi dito, né? Na verdade, todo mundo deve fazer, né? Se ela tem um problema ali, ainda mais, é mais recomendado ainda. Só tem que tomar os devidos cuidados. Quem que tem que fazer mais atividade? O diabético, o obeso, né? O hipertenso. Esses indivíduos esses aí não tem opção, esses aí tem que fazer, né? Esses que vão ter os maiores benefícios. Tá? E muitas vezes a gente fica ali, não, pode ser que aconteça alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa se eles não fizerem, com certeza. Tá certo? Então, muitas vezes eu acho que falta até uma falta de preparo da nossa área, por isso, para trabalhar com essas condições, né, de conhecer mais o corpo, e eu tento trabalhar isso muito com meus alunos, mas, sim, eles têm que fazer, todo mundo tem que fazer. As últimas recomendações é que qualquer movimento é importante, né? Se você tem deficiência, desde que você consiga fazer, mesmo com presença de alguma deficiência, né? Tem que ser feito, pelo menos em níveis mínimos, né? Porque hoje em dia, se a gente quiser, a gente passa o dia inteiro sentado, né? Se a gente não se forçar a se movimentar, a gente passa o dia inteiro sentado. E isso, com certeza, vai trazer grandes prejuízos, e principalmente nessa época de formação, né? Dessas pessoas, né? Durante a fase de infância e adolescência. Você tem alguma experiência com obeso? Tenho
mais em projetos de extensão e projetos de pesquisa, né? Mas hoje em dia não tem como não ter experiência com obeso. Você vai para a escola, pelo menos 20% das crianças são obesas, né? Isso é um dado alarmante, né? Crianças de 7 anos, né? 30% são obesas. Vou pensar aqui e te propor uma parceria. Vamos ver se aceita depois para a gente fazer uma pesquisa. Pode ser? Tô altamente aberto a parceria. Mas eu falo no privado, então, para a gente trabalhar alguma coisa junto. Com certeza. Para mim vai ser uma honra. Obrigada. Obrigado. Muito bom. Agora o doutor Gil vai fazer seus comentários. Ezequiel, parabéns, muito boa a aula. Cada vez você está trazendo coisas novas, aí eu acho que é bastante importante. Depois, se você puder disponibilizar algumas dessas referências, acho que para o pessoal, inclusive disponibilizar para os residentes e para os alunos, acho que é interessante. Se você puder disponibilizar para a gente, principalmente as principais referências, a Ângela passa para os residentes e para os alunos, acho que é bastante legal. Eu queria fazer alguns comentários. Um deles é sobre a história da criança pequena e da criança grande, tipo esporte que vai, né? Que você comentou ali no meio da sua apresentação, né? Na realidade, o grande divisor de águas disso daí foram os trabalhos do Tanner, nos anos 60 e 70, né? Quando ele identificou, através principalmente dos trabalhos de idade óssea e tudo mais, os maturadores lentos e os maturadores rápidos, né? Porque até então, as pessoas, principalmente os países do leste europeu, nas competições de Olimpíada e tudo mais, bloqueavam a puberdade daquelas meninas para serem as campeãs de ginástica, né? Porque todo mundo sabe que a criança pré-púber tem muito mais elasticidade do que a criança, do que o adolescente e o adulto, né? Então, estar fora da puberdade era fundamental para fazer ginástica olímpica, né? Então, eles bloqueavam a puberdade até que terminasse a competição ou as competições, né? A partir do momento em que se descobriu que existiam maturadores lentos, óbvio que para a ginástica olímpica você vai atrás de maturador lento, né? E para basquete e vôlei, que precisa de altura, você vai atrás do maturador rápido, você quer o alto. Então, isso tudo passou a ser controlado do ponto de vista genético e físico, né? E não mais a partir de medicações. Isso é bastante interessante. A outra coisa, que é uma coisa que a Mariana falou um pouco agora, que é das escolas, né? E das crianças, né? Eu acho que a gente também saiu, principalmente nós, que somos professores agora, nós tivemos uma infância, nós os mais antigos, né? Em que a gente ficava na rua, né, brincando, não tinha, como você falou, né, não tinha esse negócio. Porque, em geral, a nossa mãe não trabalhava, ficava em casa, controlava tudo, e nosso pai saía para trabalhar. A partir do momento em que eu não estou incriminando a mulher de trabalhar, muito pelo contrário, gente, não leve isso, mas o que o professor Martins fala da terceirização da criança, né? Quer dizer, então, ele vai para a escola de manhã, logo depois do almoço, ele vai para a aula de violão, depois ele vai para a aula de não sei o quê, depois aula de inglês, depois não sei mais o quê, ele volta às 6 horas da tarde em casa, está morto, ainda tem que fazer lição e dormir, né? Então, é a terceirização. E nessa terceirização, se escolhe um esporte, geralmente, né? Um exercício, né? Que nem sempre é o que a criança gosta, mas é só aquele que ela faz, e pronto, né? É um problema mesmo, né? Como você já falou. E as escolas, além de tudo, né, ainda teve essas últimas, que eu nem sei como está atualmente, né? Essa história de tirar o professor de educação física da escola, né? Quer dizer, a ideia do governo de não ter mais professor de educação física, que a educação física não era necessária mais nas escolas. E quando a gente vai ver as escolas do ensino médio, principalmente esses cursinhos pré-vestibulares e tudo mais, eles sequer têm espaço para atividade física, né? O aluno tem que levar um atestado que faz atividade física em outro lugar para não precisar fazer. Então, mudou tudo, né? Mudou todo o conceito de atividade física, sumiu, né? Para as crianças, né? Tanto
pelos próprios pais, quanto pelas próprias escolas, né? Você vê que tem escola que tem aula de educação física dentro da sala de aula ensinando como jogar futebol, quais são as regras do basquete, quais são as regras do vôlei, né? É uma aula teórica, né? Que eu acho que tem que ter, mas não só aula teórica, né? Bom, é só comentários, né? Para você ver como o mundo deu uma volta e vai ser difícil a gente voltar para o que é o ideal, né? Esse eu acho que é o grande desafio, né? Eu acho que a gente fazia muita coisa certa e que foi deixando de fazer, né? E como que a gente vai ajustar isso aos novos tempos, né? Então, não adianta a gente querer falar que vai voltar como era antes, que não vai, né? Então, a gente tem que desenvolver alternativas de como a gente consegue melhorar isso nos tempos atuais, né? Alguma coisa a gente vai ter que regredir com certeza, né? Principalmente com relação à atividade física e alimentação, né? Mas é um grande desafio mesmo, né? Porque toda a rotina mudou, né? Então, é um aspecto muito complexo, assim, eu não tenho uma resposta, assim, gostaria de ter uma resposta para isso, mas quem sou eu, né? Mas a gente tem que, e eu acho que debater sobre isso é importante para ver se a gente encontra respostas juntas, né? Assim, e essa reunião é muito importante, né? O aspecto da pediatria, de que vocês recebem nos ambulatórios, né? O que vocês veem, né? Assim como a doutora Mariana reportou, né? E o que a gente tem, que a gente consegue fazer dentro da área do exercício para tentar corrigir esses aspectos também, né? Então, na verdade, tem que trabalhar todo mundo junto e vamos conseguir resultados melhores, né? Ok, muito bom. Agora, a última pergunta. A Sara Letícia Monteiro perguntou: a partir de que idade pode começar a trabalhar a musculação? Sara, essa também é minha aluna de graduação. Alunos que eu convidei. O que acontece, assim, não tem uma idade específica, né? Aquilo que eu estou tentando colocar, né? Eu acho, assim, a musculação, ela vai trazer uma série de benefícios, né? Aumento da força, melhoria do movimento, mas que você consegue com outras atividades, tá? Então, a prática esportiva, né? Quanto mais variar o estímulo, né? Então, através de brincadeiras, através de jogos, através da prática esportiva, eu não vejo necessidade de você colocar uma criancinha lá para fazer, justamente porque é chato, né? É chato ficar lá, você, 3 de 15, vai para o outro. Então, eu não, assim, para criar justamente essa questão da criança gostar de fazer aquela atividade, né? Eu acho que pode ser inserida sim, mas eu acho que um pouquinho mais na adolescência, porque na adolescência, é aquilo que eu falei, já tem aquela em grupinho, né? Então eles têm aquele momento que eles vão lá e fica um tirando sarro do outro, então já é mais agradável, um fica disputando com o outro, né? Claro que tem que tomar esse cuidado todo. Eles já querem ficar mais bonitos, né? Já tem mais essa preocupação com a estética. Então, mais por conta disso, acaba ficando um pouco mais agradável. Durante a infância, ali, criança, não tem muito porquê. Pode ser utilizado em alguns momentos, mas não como a única atividade, né? O importante é a gente encontrar atividades que essas crianças e adolescentes mantenham a prática, né? Então, eu acho que mais na fase da adolescência, finalzinho ali da adolescência, seria o mais recomendado, né? Mas sempre com supervisão, né? E a gente tem que estar de olho sempre neles, né? Porque eles querem colocar carga aí, postura inadequada, movimento inadequado, e isso pode prejudicar. Aí sim pode ser mais maléfico do que benéfico, né? Então tem que ter esse cuidado aí. Agradeço, então, a sua excelente aula. Doutor Sérgio já colocou isso, mas eu devo dizer que você é um excelente comunicador. O Márcio Atala que se cuide, hein? Porque você explicou e passou aí a mensagem muito bem, né? E tenho certeza que você vai ficar bem disponível aí caso nossos alunos queiram perguntar alguma coisa. Muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada, Ezequiel. Parabéns pela aula.
Só uma coisa, quem quiser perguntar alguma coisa, não sei se vocês anotaram meu e-mail aí, né, mas também vai entrar em contato, tá? Eu estou disponível, tá? André aí. Tá, então, quem quiser dúvidas, muitas vezes a gente não consegue sanar, tem algumas mãos levantadas aí, mas é só entrar em contato comigo que eu tenho essa disponibilidade, eu vou mandar o material e quiser pedir também, eu disponibilizo esse material. Tem um artigo bom que eu fico escondendo, que é justamente tudo isso que eu falo voltado para pediatras. Né? Esse artigo eu não vou deixar, não estou querendo entregar para vocês, porque vocês vão descobrir o segredo de tudo da parte de atividade física, da Sociedade Americana de Pediatria. Eles têm um artigo voltado para pediatras sobre essa parte de exercício físico. Eu descobri esses dias, falei, nossa, se eles descobrirem isso, eu vou tirar meu emprego, porque está muito bem escrito e é basicamente tudo que a gente tem que aprender na faculdade nos 5 anos que estão nesse artigo aí. Tá? Mas é só entrar em contato. Gil queria falar alguma coisa, doutor Sérgio? Não, só parabenizar o Ezequiel e agradecer. Muito obrigado. E boa semana para todos e boa Páscoa. Pode deixar que a gente passa seu e-mail para as pessoas que tiverem dúvidas ainda, viu, Ezequiel? Sem problema. Obrigado, gente. Boa Páscoa a todos. Obrigado, boa Páscoa a todos.